Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o pecado e sobre as suas consequências. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Irmãos amados, veja que texto bonito e bem explicativo, que não requer grande entendimento nas ciências da teologia para a gente compreender o que o autor da carta quis dizer aqui. Ele chama a nossa atenção, irmãos, para o grande favor de Deus, de nós termos a honra de sermos chamados seus filhos. Agora ele também nos chama a atenção aqui, porque ele diz assim, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Nós não sabemos ainda por completo o que é ser filho de Deus. Tem pessoas, irmãos, abrindo a boca hoje em dia e dizendo, tem até crentes dizendo em cadeia nacional que o céu é aqui, não precisa mais de nada, já está no céu. Irmão, Deus tem me abençoado tanto que eu não quero mais ir embora desse mundo. Já basta esse mundo. Misericórdia, o sangue de Cristo tem poder. O apóstolo João, escrevendo, ele diz assim: vocês ainda não sabem o que é ser filho de Deus. Vocês só vão saber o que é filho de Deus no dia em que Ele voltar e nós sermos semelhantes a Ele. Aí você vai saber o que é ser feliz. Aí você vai saber o que verdadeiramente é ser filho de Deus. Agora ele também nos faz algumas observações. Por exemplo, ele diz: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo. É interessante, irmãos, sempre nós lembrarmos a questão da santidade. Buscar, irmãos, a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque ou não é uma tendência natural, cada vez mais as coisas migrarem para a ausência de santidade. Irmãos, é de chocar. Se vocês, eu vou voltar a falar um pouco mais sobre missões aqui, para explicar aos irmãos, mostrar alguns cenários de grandes igrejas no mundo, que já existiram. Algumas foram sedes mundiais do avivamento, formaram grandes pregadores da história, mas hoje em dia funciona, sabe o que lá dentro? Funciona bar, hoje em dia funciona boate, hoje em dia funciona museu. E cadê a igreja? Cadê o poder? E cadê, irmãos, aquele movimento todo? Cessou, porque chegou um ponto na vida das pessoas que as pessoas, elas se acham no direito de dizer que já são tão santas que não precisam mais orar, já são tão santas que não precisam mais obedecer à palavra de Deus. Começam a cultuar Deus de qualquer maneira, começam a trazer para dentro da casa de Deus qualquer coisa, como se Deus fosse qualquer coisa. Começam a introduzir, meu irmão, uma série de costumes mundanos no meio do culto. Você imagina, irmão, o nosso culto assembleano, que nós amamos sentir a glória do Espírito Santo de Deus. Você imagina o nosso culto, que a gente ama falar línguas estranhas, se alegrar, às vezes pular, às vezes sair correndo. Tem culto aqui que os mais jovens não se contêm e saem correndo, vão lá atrás e profetizam e voltam correndo. Agora você imagina que tem pessoas trocando isso por um momento de suposto prazer carnal, inclusive dentro da igreja. Você imagina, irmãos, eu já preguei em lugares onde se apresentou a atração da noite. Vamos ouvir a atração da noite. E a atração da noite era um homem imitando Michael Jackson. O Michael Jackson gospel. Era o Michael Jackson gospel. Dançava, dava um gritinho. Né? E teve uma hora que ele foi fazer um passo, o sapato caiu e o povo começou a bater palma e dar gargalhadas. Meu Deus do céu, em que transformaram a igreja do Senhor.
Quando a palavra é muito clara e ela diz assim: qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, porque também ele é puro. O nosso Deus é puro e ele exige da gente pureza. Irmãos, é interessante, o texto que a gente lê todos os meses na Santa Ceia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. O texto ainda diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não é por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Não é interessante? A Bíblia Sagrada nos chama a atenção. Ele é puro. Purifique-se a si mesmo. Vamos examinar a nossa vida, irmão. A gente tem que examinar, olhar para a gente. Como é que está a minha vida? Será que eu estou me envolvendo com coisas que não era para envolver? Para envolver? Eu contei a vocês uma vez que eu ia num lugar e um servo de Deus na minha frente. E eu pensei que ele tinha me visto no trânsito. Eu não fiz aquilo de propósito. Daí eu buzinei. No que eu buzinei, ele olhou no espelho assim para trás para ver quem estava buzinando. Daí eu fui, dei uma buzinada, ele olhou no espelho assim. Daí eu peguei e buzinei de novo, porque ele pensou que ele tinha conhecido. Daí ele pegou, botou o braço para fora do carro e fez assim, mandou passar por cima. E eu, na minha inocência, eu disse assim: ele está brincando comigo. Ele sabe que sou eu, ele está mandando eu passar por cima. Era o obreiro da igreja, então ele está brincando. Daí eu buzinei, mas a terceira vez, de novo. Quando eu buzinei, o dedão para fora do carro. Aí eu digo: eu não acredito, Jesus, que ele fez isso, ele não está me conhecendo, não. Daí eu acelerei o carro, estava eu e Thaís, acelerei o carro, botei do lado dele, quase que ele sobe o meu fio, quase como é que um acidente quando viu que era eu. Irmãos, o que é que adianta se esconder do pastor da igreja? Se a gente tem o que purifica, que está conosco 24 horas, olhando o nosso proceder, todos os momentos ele está ali do nosso lado. Ele sabe, ele escuta não só o que a gente fala. Lembre-se que o nosso Deus tem poder, para que quando as palavras, antes que as palavras venham, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele chama a nossa atenção, irmãos. Ele diz assim, purifique-se. Porque a nossa esperança está, irmãos, em um que é puro. E impureza não chega até ele. Aí a Bíblia Sagrada vai nos ensinar e ela diz assim, porque qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Nós cremos, irmãos, eu quero começar a falar para vocês que nós cremos, professamos e ensinamos que o pecado é transgressão à lei de Deus, ou em outras palavras, o pecado é iniquidade à lei de Deus. Não é? Quem peca comete uma iniquidade. Nós temos, irmãos, que nos esforçar, vou dizer, para não pecarmos. Ou seja, quem peca quebra o relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada diz assim, aquele que abre a boca e diz que não peca, ele é chamado de mentiroso. Não é? Agora não significa dizer que é uma porta aberta para a gente viver em pecado. Porque a Bíblia diz assim, quem é santo, santifique-se mais. Não é? A Bíblia não diz isso? Diz, e a Bíblia está dizendo que nós temos que ser puros. Porque o nosso Deus, que nós queremos encontrar um dia com Ele também é puro. E nós não podemos, irmãos, quebrar o relacionamento com o nosso Deus, que já está quebrado desde o princípio. Você imagina, Jesus nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com Ele novamente. Já pensou, irmãos? Me diga uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve um domingo que eu preguei aqui, e eu disse assim, irmãos, cuidado, porque tem muita gente profetizando cura, e quando vai no outro dia o povo está pior e até morre depois. E comecei a falar, aparentemente contraria a fé que eu prego. Tem muita gente profetizando cura, dizendo que o povo vai ser curado. Eu vi que você vai ser curado, sem ter visto nada. Quando é no outro dia as pessoas morrem, e a fé vai lá para baixo. Eu disse, sabe por quê, irmão? Porque não entenderam ainda que quem cura não somos nós. Quem cura é Jesus. Foi quando eu estava falando sobre o leproso. Quem cura é Jesus. E a gente tem que ter fé em Jesus. É interessante que a gente precisa tomar conhecimento disso. Eu já sei o que é pecado, pastor.
Isso aí é coisa para você ensinar no discipulado. Não, é para ensinar para a igreja. Porque tem muitas pessoas que sabem o que é pecado, mas continuam pecando. Sabe que é pecado mentir, mas continua mentindo. Estou dizendo que ninguém aqui está mentindo. Eu estou dando um exemplo generalizado. Sabe que é mentira se envolver com falcatrua, mas continua se envolvendo com falcatrua. Sabe que é pecado chamar palavrão, mas continua chamando palavrão. Sabe que é pecado se reunir para falar mal dos outros, mas continua falando mal dos outros. Sabe que é pecado alimentar raiz de amargura no coração, mas continua alimentando raiz de amargura. Sabe que é pecado induzir viver na sensualidade, mas continua na sensualidade. Continua andando nu na rua, seminu, chamando a atenção das pessoas, como se Deus não estivesse vendo. Irmão, sabe qual é a consequência negativa disso? É verdade, cantando música do mundo. Meu Deus, como tem crente cantando música do mundo, irmãos. Como tem crente, o toque do celular é uma música do mundo. Quando toca o celular dá uma vergonha. Eu estava numa reunião uma vez, não era uma reunião, era um culto. E começou a tocar o celular do irmão, era um funk do mundo. Tum, 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 tum. E a letra, qual a diferença do funk? E o irmão, meu Deus, como é que desliga nessa hora? O inimigo segue até a pessoa que aperta todos os botões do celular e não para de tocar. Irmão, sabe qual é o problema disso aí? Eu vou falar para vocês. O problema disso aí é porque isso quebra o relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o rei Saul, quando o Espírito de Deus se ausentou de Saul, ele se transformou numa pessoa perturbada. Sabe por que existe um bocado de crente perturbado hoje em dia? Sabe como é que é para andar um crente pentecostal? É para andar na rua falando língua estranha. Um crente pentecostal é para andar na rua ganhando alma para Jesus. É para andar na rua dizendo assim, Jesus te ama. E aquela pessoa cair no pranto do poder de Deus naquela hora. Mas está cheio de crente que quando você chega perto dele na rua, para esperar uma palavra da parte de Deus, ele vai dizer, olha comigo, eu não aguento mais. Minha vida está uma desgraça. Que qualidade de crente cheio do Espírito Santo é esse? Sabe o que é, irmão? São pessoas perturbadas, porque o relacionamento com Deus já foi quebrado. O coração está cheio de amargura, cheio de pecado, e Deus não se agrada disso. Nós cremos, irmãos, que o pecado é transgressão contra a lei de Deus, e isso quebra o relacionamento do ser humano com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Lute para que o seu relacionamento com Deus não seja quebrado. Irmãos, tem pessoas trocando a glória de Deus, eu vou falar, pelo dia das bruxas. Você já pensou? Tem pessoas que constroem toda uma vida de fé, mas no dia da bruxa bota um chapéu de bruxa e vai para a rua pedir doce. Doce ou travessura? Doce ou capeta na vida, Satanás? Vai se converter. Crente não brinca de dia de bruxa. Dia de São João é uma vergonha. A gente anda pelas escolas, está lá, filho de crente sendo rainha e rei do milho. Isso é pecado, irmão. Isso é transgressão contra Deus. Crente não participa disso. Eu tenho que falar essas coisas, irmão. Eu sou pastor da igreja. Pastor da igreja tem a responsabilidade de levar a igreja à presença de Deus. Crente não precisa de chachar. Cadê o outro microfone? Crente não precisa de chachar. Vamos lá, vamos chachar todo mundo aqui. Crente não precisa disso não, meu irmão. Crente precisa de dar glória a Deus, aleluia. Falar línguas estranhas na presença de Deus. Não precisa de coisas do mundo. Deixa isso para lá, abandona essas coisas. Eu tenho que falar, a gente tem que ouvir isso, irmão. Eu não vou ensinar a Bíblia para vocês hoje não. Sabe por quê? Porque tem muita gente entendida de Bíblia aqui. Eu tenho que falar essas coisas também. Então, uma vez eu ouvi alguém dizer, irmão, a gente tem que ouvir menos mandamento. Eu digo, quem falou isso para esse homem? Que esse livro aqui é um livro de quê, irmão? De mandamento. É ou não é? Se a gente tem que ouvir menos mandamento, vai para outro lugar. Porque aqui a gente escuta mandamento. Crente tem que ouvir falar, que crente não chama palavrão, não vive iniquidade, se veste com santidade, profere palavras que vêm da parte de Deus. Não é, irmãos? É verdade. Há diversos conceitos, irmãos, para designar o pecado.
Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é desobediência. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Não diga por aí, eu não vou mais ao culto de ensino porque eu fico apanhando. Apanhando não, irmão. Crente escuta coisas de Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 19. Diz assim, ó. Eu vou mais lento hoje. Algumas irmãs me reclamaram que eu estava lendo muito rápido a Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz assim, ó. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um, muitos serão feitos, aliás, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pecado, irmãos, também é rebelião. Pecado também é desobediência. Desobedecer a Deus. Nós não podemos desobedecer a Deus. Diz assim, ó, irmãos. E também a desobediência tem suas consequências. Quer ver as consequências? Incapacidade espiritual. Falta de conformidade com Deus. Não é? Com a vontade de Deus em estado. Disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes 7:20, diz assim, eu não vou procurar, só vou recitar, onde diz, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabendo disso, irmãos, nós temos que lutar para estar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus. Tem um discurso que já é comum, nosso. Por exemplo, irmão, você não pode viver segundo a sua vontade. Você tem que fazer a vontade de Deus. A gente prega isso, a gente sai por aí pregando isso. Agora eu vou dizer, você tem feito a vontade de Deus? Você tem andado segundo a vontade de Deus? Você tem se esforçado, irmãos, para estar na presença do Senhor Jesus? Saiba que o pecado, além de ser rebeldia, rebelião, desobediência, ele também traz consigo consequências ruins. Atanásio, irmãos, um dos pais da igreja, ele dizia que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à destruição e que somente pode ser expiado por meio de uma nova criação. Você observa, o pecado é a introdução de um elemento desintegrador. O que é que o pecado faz, irmãos, com a nossa vida? Desintegra, destrói. O pecado corrói, corrompe, acaba, arruína. O pecado, irmãos, é algo que conduz à destruição. A única coisa que pode nos salvar do pecado, irmãos, é o poder da nova criação. E por causa disso, nós precisamos de um novo nascimento. Pastor, crente precisa ouvir isso? Precisa, irmãos. Diariamente a gente tem que dobrar os joelhos e pedir a Deus um novo nascimento. A gente tem que pedir a Deus, irmãos, uma restauração na nossa vida. Se você for parar e for observar o quanto de coisas ruins que a gente comete, às vezes a gente nem percebe que está cometendo, só vai cometer, só vai perceber depois. Tem coisas aparentemente boas, mas que tem um efeito destruidor. Uma vez uma irmã foi profetizar mentira para outra. Foi dizer para outra que ela vendesse tudo, que Deus tinha mostrado que ela vendesse tudo e desse tudo da venda das coisas dela para os pobres, porque Deus ia dar em dobro. Deus tinha mostrado a ela numa visagem. Foi uma visão, mostrou numa visagem. A irmã vendeu tudo e saiu distribuindo tudo. E ficou esperando o dobro. Cadê o dobro que nunca chegou? Ela chegou uma vez na igreja, os irmãos foram atrás de uma dessas campanhas aí para trazer de volta quem estava desviado. Chegaram na casa da irmã e disseram, irmã, por que a senhora tem 2 anos que não vai à igreja? Ela disse, porque chegou aqui uma pessoa, disse a mim que eu vendesse tudo, disse a mim que Deus ia me dar em dobro. Até hoje eu estou trabalhando, que não dou vencimento de trabalhar tanto, e até agora o dobro não chegou. Disse, nem vai chegar. São pessoas pecadoras, que pecam, que mentem e induzem pessoas à desgraça, destrói a vida de pessoas. Nós não precisamos disso, irmãos.
Não precisamos disso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém aqui precisa imitar o Espírito Santo, porque ele é real. Ninguém precisa imitar o Espírito Santo. Quando mais jovem, uma vez eu estava num lugar que tinha um homem que eu pregava e aquele homem era terrível na igreja. Eu dizia, Jesus! Aquele homem que nem Júlio na escola dominical dizia, Jesus! O homem saía rodando, dizendo que estava cheio de Deus, aquele negócio tremendo, terrível dentro da igreja. Pensa no homem avivado. Profetizava para todo mundo na igreja, era o que mais falava língua estranha no culto inteiro. Chegou um momento que eu senti vontade de mandar aquele homem calar a boca. Imagine aí. Eu, pentecostal, não é? Mais novo, não é? Como aquele crente mais novo, todo apimentado, cheio do Espírito Santo, pregando, mandando o povo da glória, e de repente eu sinto vontade, Maria, de mandar um homem calar a boca. Você imagina que eu fiquei relutando comigo mesmo, não, isso não é de Deus, e continuava pregando, tal, e o culto estava uma bênção, e o povo dando glória a Deus, e aquele rebuliço na igreja. De repente vem a famosa irmã do círculo de oração, aquela irmã cianzinha, do totozinho enrolado na cabeça, que veio, bateu no meu ombro e disse assim, irmão, eu fiz assim, que ela era pequenininha, ela disse assim, irmão, está uma bênção, agora vá lá naquele homem e faça o que Deus está mandando. Aí eu disse, amém, irmão, eu virei para cá, eu não vou mandar ninguém calar a boca, eu não sou doido, eu sou pentecostal. Como que eu vou mandar um crente pentecostal que está falando língua estranha calar a boca? Eu falando, pensando comigo mesmo. E dei as costas para a irmã e continuei pregando. A irmãzinha foi lá, abriu os braços assim como um aviãozinho, deu meia volta e veio de novo para onde eu estava e disse, irmão, para que tu saibas que eu sou Deus. Ela levantou o dedinho para mim. O homem é aquele ali e Deus está mandando você ir lá e mandar o homem calar a boca. Eu fui lá, eu digo, não. Aí eu fiquei calado. Eu digo, Jesus, eu não vou fazer isso. Daí a irmãzinha chegou lá e deu a volta. Não, também não vou esperar ela chegar mais uma vez aqui. Eu sou louco. Daí eu fui lá no homem e dei um grito. Botei o blazer para trás assim, fiquei em posição de chaleiro naquele dia. Dei um grito. Calma! Gritei. Pense no negócio que acabou, meu irmão, o fogo da igreja. Ninguém deu mais um glória a Deus, Francisco. Acabou aquele culto, quase 2 horas de pregação, aquela glória de Deus, e ninguém tinha mais nada, sabe? Com aquele culto fúnebre, de funeral de ímpio. Eu fiquei meio assim, constrangido, ainda preguei mais uns 10 minutos, ninguém disse mais nada, o povo olhando para mim, meio com medo. Aí eu me sentei, o servo de Deus pegou o microfone, o pastor da igreja. Aí ele dizia assim, irmãos, olhe pelo irmão Mário Sérgio, ele é um jovem ainda. Tem muito que aprender na obra de Deus. Você imagina, o homem faz uma vergonha dessa. E eu lá, Jesus procurando uma porta para correr. Mas a igreja é daquelas que não tinha porta na lateral, não tinha como eu correr. E com a vergonha que ele... Aí ele dizia assim, irmão, ore por ele. Mas Jesus dá sabedoria. Vamos orar pelo nosso irmão, vamos fazer uma oração por ele. Daí o homem se levantou de lá, chorando, se tremendo todinho. Aí disse assim, pastor, posso falar uma coisa? Daí o pastor disse assim, não, irmão. Hoje não, deixa para o próximo culto. E eu comigo, se ele falar, ele vai dar o troco, né? E é digno de dar o troco isso. Até minha fé se acabou naquele dia. Daí ele pegou, não, mas eu quero falar, pastor. Não, deixa para ter, se é o culto do testemunho. Não, tem que ser hoje. É hoje, pastor. Daí o pastor disse, pronto, 2 minutos. Fala em 2 minutos o que você quer falar. Deu o microfone para ele. Ele virou-se para a igreja se tremendo todinho, se tremendo com o microfone na mão. Daí ele disse assim, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Até hoje eu estava nessa igreja mentindo. Até hoje eu estava nessa igreja falando língua estranha sem ser batizado no Espírito Santo. Imitando as línguas estranhas que as pessoas falam. Até hoje eu estava nessa igreja profetizando sem ter profecia. Quem eu olhava ia lá e profetizava uma mentira. E minha esposa sabia disso. Hoje, antes de sair de casa, ela disse assim para mim, se você for para a igreja ficar naquela meninice, se fazendo que é batizado no Espírito Santo para enganar as pessoas, profetizando mentira, fazendo aquele escarcéu que você faz,
fique bem longe de mim. Ele disse, eu vou sentar no primeiro banco. E se naquela igreja existe um Deus vivo, Ele hoje vai usar o pregador para me mandar calar a boca na frente de todo mundo. Quando ele disse isso, começou a sair o amém de novo na igreja. Amém, amém, amém. Os crentes com medo começaram a ficar valentes outra vez. Amém. Ele começou a se tremer e disse, irmão, eu quero pedir perdão à igreja. Me perdoe em nome de Jesus. Começou a se tremer todo. Sabe o que aconteceu com ele? Começou a chorar. Daqui a pouco ele começou a se tremer mais ainda, que soltou o microfone no chão. Os irmãos foram lá apanhar o microfone. Daqui a pouco ele começou a dar umas palminhas assim, ó. Daqui a pouco ele dava uns pulinhos assim. Sabe o que aconteceu? Deus batizou ele no Espírito Santo naquele dia na frente da igreja. O homem saiu dali, sabe como, irmão? Falando língua genuína do céu. Porque a gente pensa que pecado, a gente julga o pecado dos outros, né? Fulano está pecando porque está fazendo isso, fulano está pecando. Eu estou falando aqui na igreja, cuidado, irmão, que a Bíblia foi escrita para a gente. A Bíblia foi escrita para os crentes. Jesus está falando conosco, Ele está moldando. Às vezes a gente pensa que pecado é só o que os outros fazem. E o que a gente faz, principalmente o que os outros não sabem que é pecado. O que a gente faz que principalmente ninguém sabe que nós estamos pecando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero começar, meu irmão, a ensinar aos irmãos que nós precisamos de um novo nascimento. Quem achava que não precisava, eu quero dizer essa noite, precisa de um novo nascimento. Precisa de um encontro com Cristo todos os dias. Todos os dias ainda precisa dobrar o joelho e dizer, Senhor, perdoa as minhas iniquidades, perdoa os meus pecados, porque eu quero ser puro, Senhor, como o Senhor também é puro. Aleluia! Nós precisamos de um novo nascimento, irmãos. Aleluia! Todos precisam de um novo nascimento. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, está em Romanos capítulo 3. Sua Bíblia já está aberta em Romanos, vire as páginas no capítulo 3. Olha aí o que é que diz o versículo de número 10. Olha só, irmão, como é pesada a Bíblia Sagrada. A Bíblia falando para a gente. A Bíblia falando para os crentes. Olha o que é que a Bíblia fala. Ela diz assim, ó, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Vamos ler até o versículo 12. Diz assim, ó, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A Bíblia está falando aqui, irmãos, que todos estão debaixo do pecado. Todos nós vivemos debaixo do pecado. Você lembra? A gente está sempre falando, irmãos, cuidado com as obras da carne. As obras da carne não é para os ímpios, não, é chamando a nossa atenção. Porque as obras da carne é lascívia, feitiçaria, glutonaria. Não é verdade? Feitiçaria. Aí a Bíblia vai falando, e fala um monte de coisa, diz, e coisas semelhantes a essas. Mas o fruto do Espírito ainda é, irmãos, o quê? O amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. É ou não é, irmãos? São essas coisas que nós temos que cultivar. Nós precisamos cultivar isso todos os dias. Por isso que a gente precisa do novo nascimento todos os dias. Você tem pedido a Deus, irmãos, um coração temperante? Você tem pedido a Deus temperança? Será que você ainda dobra o joelho e diz assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê paciência, domínio próprio. Será que você tem pedido isso? Senhor, eu preciso que o Senhor me dê alegria, agora alegria genuína. Eu não quero uma alegria passageira, não. Não quero. Uma vez eu fui duro, sabe? Eu sou conhecido por ser um homem de palavras duras. Mas nem sempre é, porque você pregar a Bíblia, quando você estiver pregando a Bíblia por aí, vocês vão ver como é difícil pregar a Bíblia. É ou não é? O povo dá glória a Deus, mas pensa nos homens que não são queridos. É verdade, quem prega a Bíblia genuína não é tão querido. Uma vez eu estava pregando e eu disse assim, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem quiser me dar presente, eu aceito. Quem não gosta de ganhar presente,
Eu gosto, irmão, ganhar presente. Traga um presente para mim. Eu gosto. Agora não venha me dar presente para me escravizar, não. Porque a Bíblia diz que o presente dado escraviza o homem. Porque tem pessoas que dão presente para escravizar. É ou não é? Pega esse cacho de banana. Aí no outro dia vai dizer assim: você tem que dizer que eu errado sou certo porque eu lhe dei um cacho de banana de presente. Vai para lá, Satanás, com o teu presente. Eu prefiro ficar sem presente, mas eu prefiro que Deus olhe para mim e encontre em mim um vaso de honra, preparado para ser revestido com a glória do Espírito Santo que vem do céu. É verdade, irmãos. É verdade. Eu estou dizendo que eu não gosto de presente, já me defendi. Traga um presente, mas não venha me comprar com presente, não. Não venha me comprar. Eu estava vendo outro dia um trecho do missionário Eurico Berto. Pastor Eurico Berto, certa vez alguém chegou para ele. Quem viveu a igreja de alguns tempos atrás, que o povo fala da igreja de uns tempos atrás, num tom amoroso, né? Era muito bom, a igreja do milagre. Mas quem viveu aquela igreja sabe que não era tão fácil como conviver com os homens de Deus, não. O senhor é filho de pastor, o senhor sabe disso. Não era tão fácil conviver com certos homens de Deus, não. Ainda hoje tem uns homens de Deus que não é fácil chegar perto deles. Chegaram para o pastor Eurico Berto e disseram assim: pastor, o senhor é um excelente pregador. Aí sabe o que ele disse? Satanás também já me disse isso hoje. E deu as costas e saiu. Quem conviveu com os pastores de antigamente sabe que era assim que eles se comportavam. Eu prefiro, irmãos, não receber presentes desse mundo. Mas eu prefiro, irmãos, preservar a minha comunhão com Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o pecado, irmãos, ele às vezes bate a nossa porta revestido de um presente maravilhoso que você vai ganhar. Como se aquilo ali fosse mudar a sua vida. Irmão, está aqui, ó. O que muda a vida de crente ainda é isso aqui, ó. O que muda a vida de crente ainda é a palavra de Deus. Não se engane com as coisas desse mundo. O que muda está aqui na nossa mão. O que muda está escrito aqui. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Era para a gente estar, sabe como, irmão? Tudo desesperado agora aqui. Meu Deus, não tem um justo nessa igreja. Você imagina Deus olhando, tem um justo ali hoje no extremo de massa. Tem um justo. Mas Jesus é tão misericordioso, irmãos, que ele veio, Deus o entregou para morrer na cruz do Calvário por nós. E nós hoje estamos aqui declarando que em Cristo nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Sabe o que você é? Pecador, agora em Cristo, mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Eu vou terminar agora, Aleluia. Vou terminar essa noite só falando uma coisa para os irmãos. Duas coisas definem o pecado na Bíblia. Duas coisas. Predomina no Antigo Testamento o termo chatá. Tá certo? Que tem um sentido mais ou menos de como se fosse errar o alvo. O alvo é Deus. Presta atenção, o alvo é Deus. Olha para mim que eu vou terminar agora. Quem peca, irmão, erra o alvo. Quem peca, irmãos, vive dando tiro fora do alvo. Tem alvo na vida de crente? Tem. Como é que se chama o alvo? Deus. Tem muita gente errando o alvo. Medite nisso aí, eu não vou além não. Era para eu falar muita coisa aqui, mas eu não vou falar não. Que Provérbios diz que... Abra sua Bíblia aí em Provérbios 19. Provérbios capítulo 19. E nós vamos terminar aqui nesse ponto. Provérbios 19, 2. Diz assim, ó. Provérbios 19, 2. Diz: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Olha que coisa interessante. Assim também a alma ficar sem conhecimento não é bom. Aí a segunda parte do versículo diz: e o que se apressa com os seus pés, peca. Meu Deus, que coisa forte, né? Esse pecar aqui, irmãos, esse que apeca, tem versões que diz que quem se apressa é precipitado. Tem versões que diz que quem erra o alvo é precipitado. Não é quem se apressa erra o alvo. Olha que coisa interessante. Você já viu os mais antigos falando? Já viu um pastor de mais idade falando? Ele não prega como eu prego, não. Ele não prega como Tiago prega. Não prega como os mais novos, que somos nós, pregamos.
Não pregam. Eles pregam, Ezequiel, não pregam como a gente prega. Tinha um pastor lá em Natal, o pastor Miguel Ferreira Campos, de saudosa memória. Fundou todas as igrejas do oeste do estado do Rio Grande do Norte, tudo foi ele que fundou. Daí você dava a oportunidade para o pastor Miguel pregar, e ele fazia assim: é um homem que conta histórias que nunca mais a gente vai viver na nossa vida. É um homem que contava a história dos quilômetros que andava com um megafone nas costas para pregar. E quando ele chegava nas cidades, as pessoas não queriam vender comida para ele porque ele era crente, ele era pastor de igreja. Muito interessante a história dele. Ele contava que saía com 5 filhos, andava 10 quilômetros a pé para comprar um saco de brote. Não sei como é que chama brote aqui, se é brote mesmo aqui em Joinville, um negócio redondo assim, uma bolachona redonda. E o pastor Miguel, quando ia pregar, o homem ganhou muitas almas para Jesus, fundou muitas igrejas. Ele ia pregar e dizia assim: irmãos. Aí eu olhava para os irmãos: caramba, eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor. Estou exagerando? Não era assim? Quero lhes dizer essa noite que e as pessoas, a gente perdia a paciência com ele. Ele dizia: o nosso Redentor vive. E ele se chama, ele gritava, mas era assim no tom da pregação dele: se chama Jesus. Era assim o tom da pregação dele. Aí uma vez eu perguntei, que ele conversava muito comigo: mas pastor, você fala muito devagar, homem. A mensagem que o senhor prega em meia hora, eu pregava em 5 minutos. E olha lá, se eu não pregasse menos. Ele dizia: meu filho, você chegará a uma idade, e se chegar, que você vai compreender que o que se apressa peca. Não é interessante isso, irmãos? Se a gente for pensar nisso, se a gente for parar, se for meditar um pouco nisso, a gente não tem que pensar um pouco no que a gente fala? A gente não tem que pensar um pouco mais no que a gente faz? Não é verdade, irmão? O provérbio é o livro da sabedoria, para que o sábio cresça em entendimento. Olha que coisa interessante: pensar muito bem no que fala, medir as palavras, pedir a Deus, irmãos, a direção do Espírito Santo. Eu vou terminar aqui, mas eu vou dizer para vocês: o pecador erra o alvo. Errar o alvo também, irmãos, tem um significado de errar o objetivo de vida. Qual é o objetivo de vida do crente, irmãos? É ir morar no céu. Apressado não espera o dia da vitória. Quem crê em Jesus, irmão, espera o dia da bênção, espera a hora da vitória vir. Quem tem fé, é interessante, a Bíblia é tão perfeita que ela nos ensina que os que andam em retidão com a palavra, irmão, as bênçãos e as misericórdias do Senhor o alcançarão. Não precisa a gente correr, não, irmão. Deixa quem quiser profetizar mentira para lá. Quantas mentiras já profetizaram para mim? Não quero nem saber, irmão. Eu quero saber, irmão, que eu continuo dia após dia ali, ó, de fé em fé, no passo do gado, né, louvando a Deus todos os dias, no culto matutino, orando ao Senhor. Isso adianta. Vai chegar uma hora que a vitória vai chegar. E alguém vai dizer: mas por que chegou a vitória? Porque verdadeiramente trilhou os caminhos, o caminho santo, o caminho que leva verdadeiramente à bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a gente não perca o objetivo de vida. Coloque uma coisa assim, saia daqui com uma coisa hoje: eu sou crente. Crente é crente, acabou. Crente é crente. Crente não é o alvo, crente vive, não é, irmãos, olhando para Jesus. É dele que vem a nossa vitória genuína. Que Deus nos abençoe.